Em nome de Jesus, amém. 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 Gostei desse microfone vermelho e preto. Epa, é esporte. Amém, queridos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês nessa noite. Amém, aleluia. Queridos, nosso tema hoje é um tema muito importante. Afinal de contas, não haveria pecado se não houvesse tentação. Vou repetir isso. Não haveria pecado se não houvesse tentação. O pecado, aquilo que nos afasta de Deus, ele começa com a tentação. A tentação é o início de tudo, é a porta de entrada. É sobre esse tema que nós vamos falar hoje. Temos muito que falar sobre esse assunto, mas eu queria orar antes de a gente começar. Pai querido, Pai amado, Senhor Deus, obrigado, Pai, por esse privilégio de poder levar a Tua palavra, Pai. Mas eu sou apenas um mero portador dela, Pai. Que eu diminua nessa noite para que apenas Tu cresça, Senhor. Que as pessoas possam receber essa preciosa palavra, que é a Tua palavra, Pai, que é a palavra que alimenta a nossa alma, nosso espírito, que é a única verdade que nós temos. Amém, aleluia. Então, Senhor, se por ventura eu falar algo que venha do meu coração e não de Ti, Pai, joga no mar do esquecimento, porque o coração do homem é enganoso e corrupto. Então, Pai, que eles retenham somente aquilo que vem das Tuas sagradas Escrituras e que eles possam receber em seus corações, que essa palavra possa germinar e que possa dar frutos. Assim eu te oro, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Queridos, tão certo como o fato de que um dia nós iremos morrer, é o fato de que iremos ser tentados. Eu vou repetir. Tão certo como o fato de que um dia nós iremos morrer, é o fato de que um dia nós seremos tentados. Olha, isso é muito sério porque a gente tem essa certeza de que nós vamos, a qualquer momento, podemos ser tentados pelo inimigo de nossas almas. E eu queria colocar um versículo aqui na tela, se vocês quiserem podem acompanhar pela Bíblia de vocês, e se seu celular for convertido, pode acompanhar pelo seu aplicativo. Mas esses versículos, eles vão ser os versículos básicos da nossa meditação hoje. Encontra-se no livro de Tiago, capítulo 1, dos versículos 13 aos versículos 15. Livro de Tiago, a carta de Tiago. Para quem não sabe, Tiago era irmão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele escreveu uma carta muito importante. E a nossa meditação de hoje está no capítulo 1, versículos 13 a 15. Amém? Amém. Então vamos lá. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém ele tenta. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo sido concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Essa é a palavra do Senhor e por ela damos graças a Deus. Eu queria fazer uma pergunta a vocês. Alguém aqui não tem conhecimento de leitura bíblica? Quem nunca leu a Bíblia? Sem constrangimento, levanta a mão. Toda? É. Toda? Peraí, como assim? Quem ainda não leu a Bíblia,
Levanta a mão. Trechinhos eu sei que quem nunca viu nada. Amém. Você tinha que saber para quem está falando, né? Exatamente por isso, Maria do Carmo. A primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês essa noite é que vocês não devem confundir provação com tentação. Provação e tentação são coisas totalmente diferentes, que vêm de fontes totalmente diferentes e que têm objetivos totalmente diferentes. Eu vou repetir. Provação e tentação vêm de fontes diferentes. Elas têm objetivos diferentes e elas também, já falei, vêm de origem diferente, têm objetivo diferente e, lembra aí para mim? Origens diferentes, já falei. E origens são coisas distintas, tem coisas diferentes, origem diferente e propósito diferente. Isso. Gente, uma provação é um teste de fé. Por meio de provações, Deus testa o seu povo. Ele testa os fiéis, colocando uma determinada situação para que eles sejam provados e revelem a qualidade de sua fé, o tamanho da sua devoção. A gente tem tido exemplos, alguns exemplos na Bíblia de provação, mas talvez o maior exemplo de provação que a gente encontra na Bíblia é o livro de Jó. Quem conhece a história de Jó aqui? Levanta a mão. Alguns conhecem, eu vou só passar para vocês. Coloca aí Jó, capítulo 1, versículos 1, 2, 3. Para vocês saberem um pouco sobre Jó. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó, era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentos e além disso tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais importante do Oriente. Os seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam as suas 3 irmãs para comer e beberem com eles. Aqui já dá. Gente, Jó era um homem próspero, mas Jó era um homem reto, era um homem temente a Deus. E certa vez Deus decidiu unir seus anjos no céu. E quem chega por lá sem ser convidado? Satanás. Ele chega lá e, embora não tivesse sido convidado, Deus pergunta a ele: Satanás, de onde você vem? Ele diz: eu vim lá da terra, estava dando uma volta lá pela terra, ou seja, estava infernizando. E Satanás fala isso e Deus pergunta para ele: você observou o meu servo Jó? Como ele é justo, como ele é temente a mim? E Satanás fala para ele: também, com aquela riqueza toda que ele tem, você cobre ele com tudo que é bom e do melhor. Aí não tinha como não ser, né, Deus? Tira dele, tira a riqueza dele, tira tudo que o Senhor deu para ele, para ver se ele vai continuar. E Deus fala para Satanás o seguinte: você tem a minha autorização, faça tudo que você quiser com ele, só não tire a vida dele, mas faça tudo que você quiser, pode fazer. Gente, o que Satanás faz na vida desse homem é algo impressionante e doloroso. Ele perde todos os seus bens, seu gado, suas terras, suas propriedades, perde seus filhos. Não obstante, ele perde também a sua saúde. Satanás coloca nele chagas dolorosas. Ele ficava cheio de feridas que ele tinha que remover com cacos de pedra. Foi quando teve que se isolar numa caverna para não que as pessoas tenham asco em relação a ele. Ele ficou numa situação tão humilhante, mas tão deprimente, que a mulher dele disse: abandona esse teu Deus e morre.
E ele se recusou a fazer isso. Ele disse: Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E ele não blasfemou. E ele foi fiel a Deus, na riqueza e na miséria. É uma história muito sofrida, mas no final, ele foi aprovado dessa aprovação. E Deus restitui a ele tudo que ele tinha 10 vezes mais. E ele volta a ser aquele homem rico, aquele homem próspero, enfim. Jó é um grande exemplo de provação. Mas o nosso tema hoje não é provação, é tentação. E o que é tentação? Tentação é um convite para pecar. Tentação é um convite para pecar. A tentação cria o desejo de pecar. A tentação pode vir do diabo, pode vir de outras pessoas, pode vir de dentro de nós mesmos, mas jamais virá de Deus. Deus pode até permitir que sejamos tentados, mas jamais uma tentação vai vir de Deus. A tentação, ela começa com um mau desejo, um sentimento ruim. Afinal de contas, o mal habita dentro de nós, e de nós surge um mau desejo, uma cobiça. Então esse desejo vai ser estimulado, esse desejo vai ser maximizado pelo nosso arquirrival, inimigo de nossas almas, Satanás. E esse desejo ele vai ter um grande risco de ser concebido em nossos corações. E uma vez que esse desejo é concebido em nossos corações, ele dá luz ao pecado, como diz lá os versículos de Tiago. E esse pecado, uma vez que é consumado, ele gera o quê? A morte. Eu vou repetir isso para vocês. A tentação começa com um mau desejo. Esse desejo vai ser estimulado pelo diabo, vai ser incentivado por ele, vai ser relativizado por ele. Ele vai nos levar ao engano de que aquilo ali não é nada demais. E esse desejo pode ser concebido por nossos corações, e uma vez que ele é concebido, ele vai dar a luz ao pecado e pode gerar até a morte. Afinal de contas, como diz o apóstolo Paulo lá em Romanos, capítulo 6, 23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém? Amém. E qual é o passo a passo dessa trajetória, que começa com mau desejo e pode ir até a morte? Acho que eu vou fazer de uma forma mais participativa aqui. Xandro, tu pode vir aqui, Xandro? Vem cá, por favor. Eu vou fazer um teatro aqui agora, para vocês compreenderem, não terem dúvida. Meu amigo Xandro aqui, a gente chama de Xandro, ele toca no louvor, o nome dele é Emerson, mas o apelido é Xandro. Xandro, ele é casado, ele tem filho, conheço a esposa dele, Fabiola, conheço o filhote dele, coisa mais linda dele. Ele tem filhos, né? Mas ele tem um novinho que é a cara dele, usa esse bonezinho também, coisa mais linda do mundo. Xandro é empresário, ele tem uma empresa. Eu vou fazer suposições aqui agora. Xandro, na empresa dele, ele é visitado por uma mulher muito bonita, uma vendedora que quer vender produtos para a indústria dele. E essa mulher bonita, ela chega lá, toda formosa, com aqueles decotes, toda provocante, jogando charme para todo lado. E ela desperta um mau desejo no coração de Xandro. São suposições, viu? Que Dona Fabíola não me ouça. Ela desperta um mau desejo. Como é que é esse mau desejo? Meu Deus, que maravilha, que delícia. Aí começa a surgir aquelas coisinhas na cabeça, né? Aqueles mau desejos. E aquele mau desejo vai ser estimulado por quem?
O que é que o diabo vai dizer? Meu irmão, tu vai perder. Que besteira, não acredito nisso não. Nada a ver, velho. Olha, de repente isso vai até apimentar a tua relação com teu esposo. É só uma vezinha, ninguém vai ver. É assim que ele vai jogar as setas dele, a isca dele, para ver se ele morde. E vamos supor que ele morda essa isca, que ele caia. Ele passa a conceber no coração dele a possibilidade de cair nessa tentação, a possibilidade de passar a investir naquela mulher. E aí ele vai. Ele ganha a mulher e ele consuma esse ato de pecar. E aí quais são as consequências? Decadência, destruição e morte. Veja as etapas. Mau desejo. Ele olhou a mulher e ficou doidinho por ela. Já ficou pensando besteira. Fonte de estímulo. Quem era a fonte de estímulo? A mulher, que era sedutora, estava toda bonitona lá. O incentivador, facilitador, o diabo. A concepção é a aceitação de que não vai ser nada demais fazer aquilo. A consumação, o ato propriamente dito, o adultério. E as consequências são várias. As consequências pode ser uma gravidez indesejada, uma doença sexualmente transmissível, ele se apaixonar e de repente querer sustentar duas mulheres, acabar sua família, enfim. Ladeira abaixo. É ladeira abaixo. Mas está repreendido em nome de Jesus, que isso foi só um exemplo. Meu irmão, não vai acontecer isso nunca. Diga a dona Fabíola que foi só um exemplo. Só simulação. Então, de onde vem a tentação? De dentro da gente. Porque o mal habita dentro da gente. Nós somos templo do Espírito Santo, sim somos, mas também o mal habita dentro da gente. Vocês não têm ideia da batalha espiritual que existe dentro de nós mesmos. Nós temos o Espírito Santo que habita na gente, mas tem o mal que habita na gente. E vai crescer mais aquele que a gente alimentar mais. Se você alimenta o Espírito vai sobressair sobre a carne. Se você alimenta mais a carne vai sobressair mediante o Espírito. Então a gente tem esses dois. Lembra aquele desenho animado do anjinho, do diabinho e do anjinho? Né? É mais ou menos assim, só que é dentro da gente que funciona isso. Quem é que joga a isca para ali fisgar? O diabo. Ele é especialista nisso. Ele vai se encarregar de transformar esse seu mau desejo em pecado. Satanás é um excelente pescador de almas. Ele joga a isca e a gente vai, de vez em quando, morder essa isca. E por que acontece isso? Acontece isso porque nós somos fracos, a carne é fraca. E a gente acaba caindo nas mesmas tentações que ele usa há milênios. Ele não tem nada criativo. Ele fez isso com Eva. Ele tentou fazer isso com Jesus. E ele faz isso até hoje com a gente. É repetitivo. É repetitivo. As mesmas tentações e a gente acaba caindo nela. A tentação é apenas uma das formas que Satanás atua na nossa vida. Existem outras. Existe a possessão, que é uma forma extrema, quando os demônios incorporam, né? Tomam conta do nosso corpo e aí você desanda, fica sem total controle. Mas tem também uma outra forma, que é a obsessão. Quando ele atua de você de uma forma tão incisiva que ele acaba adoecendo sua mente, seu corpo, sua alma. Você pode ter depressão, você pode adoecer fisicamente, você pode ter desejo de se matar. O suicida, ele está sofrendo uma obsessão. Mas o assunto de hoje não é obsessão, nem é possessão. Isso fica para outros semeadores. O assunto de hoje é tentação. Opressão, né? É opressão ou é a mesma coisa? Então,
Aí eu queria fazer uma pergunta a vocês. É pecado ser tentado? Quem acha que é pecado ser tentado aqui? Levanta a mão. Não. Claro que não é. Vocês vão ser tentados sempre. Jesus foi tentado. Então, não é pecado nenhum ser tentado. E quais são os tipos de tentações que existem? Quais os tipos de tentações? Essas tentações que Satanás vem usando contra nós durante tanto tempo. Eu queria que vocês vissem agora 1 João, capítulo 2, versículo 16. Primeira carta de João, do apóstolo João, capítulo 2, versículo 16. Amém? Amém. Pois tudo o que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a arrogância da vida, não provém do Pai, mas do mundo. Em algumas versões está assim: mas tudo que vem do mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, ou a concupiscência da vida, não provém do Pai, mas do mundo. Concupiscência e desejo, ou seja, mau desejo, significa a mesma coisa. E são três. Concupiscência da carne, ou seja, o desejo da carne, é o desejo de sentir. Esse é o primeiro, é o desejo de sentir. É o desejo de sentir alguma coisa. É o desejo que se encontra no pecado da glutonaria, bebedice, pornografia, prostituição, hedonismo. Alguém sabe o que é hedonismo? Prazer. Hedonismo é uma filosofia grega que diz que a gente tem que viver pelo prazer. O homem tem que viver pelo prazer. Isso é hedonismo. A concupiscência da carne, ou o desejo da carne, tem levado muita gente a cair em tentação. Mas existe um antídoto para esse mau desejo. E esse antídoto é a integridade. Presta atenção. O desejo da carne, ou o mau desejo da carne, ou a concupiscência da carne, como queiram chamar, ela tem levado muita gente ao pecado, tem levado muita gente a cair em tentação. Mas existe um antídoto. É a integridade. O que é integridade? O que é ser íntegro? Ser íntegro não quer dizer ser perfeito, não pecar. Não, ninguém é perfeito. Ser íntegro quer dizer ser inteiro. É ser o mesmo na igreja e em casa. É ser o mesmo na igreja e no trabalho. A gente tem uma história muito interessante aqui do bispo Dom Ximenes, que ele disse que atendeu uma senhora no gabinete dele e a senhora disse: bispo, eu quero vir morar na igreja. Por quê, minha filha? Porque meu marido aqui é um santo e em casa ele é um satanás. Então, o cristão não pode ser um na igreja e outro no trabalho, ou em casa, ou no mundo. Não. Nós temos que ser íntegro. Temos que ser um só. Porque senão facilmente nós vamos cair na concupiscência da carne, ou seja, no desejo da carne. Segundo, desejo dos olhos, concupiscência dos olhos. É aquilo que você vê, enche os seus olhos. É aquilo que você vê, você quer ter. É o desejo do ter. Como a concupiscência da carne é o desejo de sentir, a concupiscência dos olhos é o desejo de ter. Tem gente que não consegue se controlar, quer ter tudo que vê. Você vê uma coisa, você quer ter. Você quer comprar. Você não está precisando, mas você quer comprar. Quer trocar. Você cai em tentação porque você é fisgado pelos olhos. O cara está liso, está quebrado, mas não consegue resistir. Ele vai lá e compra. Ele sabe que não vai conseguir pagar, mas ele compra porque ele precisa. Ele quer ter e ter. Então esse desejo de ter é a tentação dos olhos. E é uma forma também maligna de atuação do demônio. Dos demônios e de Satanás, né? Que é o chefe de todos. Terceiro, a soberba da vida,
o desejo de ser. A soberba da vida é o desejo de ser. Eu quero ser prestigiado como pastor, eu quero ser um pastor, eu quero que todo mundo bata palmas para mim quando eu estiver pregando. Eu quero ser alguém importante, eu quero ser mais ou menos. Esse desejo de ser incontrolável, você querer ser a todo preço e passa por cima de todos para obter esse objetivo, isso é a concupiscência, é a soberba da vida. É a terceira forma de atuação do inimigo. Então, quais são as três formas? A soberba da carne, que é a tentação de sentir. A soberba dos olhos, que é a tentação de ter. E a soberba da vida, que é a tentação de ser. Satanás tentou usar essas três estratégias com Jesus, mas ele não conseguiu. Ele tentou com Eva e conseguiu. E o desastre foi grande. Até hoje nós pagamos o preço dessa tentação de Eva. E outra coisa, o inimigo de nossas almas, ele é muito astuto. Às vezes nós estamos cobertos, cercados, no centro da vontade de Deus. E ele está ali ao redor, rugindo feito um leão, doido para nos estragar, mas você está lá, protegido. Você está no centro da vontade de Deus, está protegido. Aí onde é que ele vai atuar? Em alguém que você ama, que não está talvez tão protegido, que está deixando brechas, e ele vai atuar ali. Em alguém que você gosta, no filho, na esposa, no marido, no irmão, no pai, na mãe. Então, às vezes, ele tenta atingir você atuando em outra pessoa. Foi isso que aconteceu com Eva. Eva não tinha impacto com Deus. Quem tinha impacto era Adão. Era uma aliança com Deus, foi feita com Adão. Adão tinha uma aliança com Deus, aliança adâmica. E ele sabia que ia ser muito difícil, através de Adão, ele desmantelar aquilo tudo. Então ele foi em Eva. Ele tentou Eva. E Eva caiu e levou Adão junto. Vou ter uma conversa séria com ela quando eu chegar lá. Faça isso, meu irmão. Eu vou ter uma conversa séria. Pode ter Faça isso. Afinal de contas, a morte entrou no mundo através dela. Nós não fomos feitos para morrer. Nós fomos feitos para a vida eterna. A morte entra no mundo no capítulo 3 de Gênesis. E ela só vai sair no penúltimo capítulo de Apocalipse. Quando Jesus voltar e quando vierem os novos céus e as novas terras. E ali nós habitaremos com um corpo glorificado. Vida eterna, sem morte. Essa tentação gerou uma quebra de aliança que fez com que nós saíssemos da presença de Deus. Eles tiveram que sair do Éden, saíram da presença de Deus. E aí, a morte entrou no mundo, infelizmente. Mas vamos avançar. Vamos ver como foi que ele tentou Jesus. Coloca aí, por favor, Mateus, capítulo 4, versículos de 1 a 10. O cara tentou de todo jeito. Ele tentou essas três estratégias: concupiscência da carne, dos olhos, soberba da vida. Vamos lá. Em seguida, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Preste atenção numa coisa. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Deus pode tentar a gente? Não, Deus não tenta ninguém, meu irmão. Deus não tenta ninguém. Mas Ele permite. E às vezes até não leva a ser tentado para testar a gente. Entendeu? Para provar a gente. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Adianta. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. E o tentador aproximou-se dele e disse: se és filho de Deus, ordena que estas pedras se transformem em pães. Que tentação foi essa? A tentação? Qual foi essa tentação?
A tentação do seguir. O cara estava com fome. A concupiscência da carne, a tentação do desejo. Ele estava com fome, 40 dias sem comer. Transforma em pedra. E Jesus responde: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Satanás desistiu? Não. Vamos adiante, foi o que ele fez. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos anjos dele a seu respeito, com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. E Jesus respondeu como? Também está escrito, não ponha à prova o Senhor teu Deus. Ele tentava usando a própria palavra, e com a própria palavra Jesus respondia. Gente, essa segunda tentação foi a tentação do quê? Que tipo de tentação foi essa? A mostrar a cidade do alto, a arrogância, Não. né? Não. Nessa segunda, ele fala assim: você se joga daqui que seus anjos vão lhe aparar. É a tentação do ser. É a tentação do ser. Porque o que é que ele chega, o que é que ele induz Jesus? Você faz assim, junta todo mundo ali embaixo, você vai se jogar daqui, seus anjos vão lhe aparar, todo mundo vai ficar dizendo: esse é o Messias, olha só, ele se jogou e os anjos chegaram e apararam e ele não se esborrachou lá embaixo. Está entendendo? Foi a tentação do ser. Ele queria ali induzir Jesus a fazer um espetáculo para que todos crescem nele ali como Messias. É a tentação do ser. É a soberba da vida, exatamente. E aí, novamente, como foi? Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou todos os reinos do mundo e a glória dele. Mostrou tudo aqui, ó. Está vendo ali? Toda essa cidade, todo mundo. Tudo isso te darei se prostrares a mim e me adorares. Aí a tentação do quê? Do soberba dos olhos. Olha, tentação dos olhos. Você está vendo tudo ali, ó? É teu. É teu, meu irmão. Basta tu se prostrar a mim. Só que ele se deu mal, né? Ele não conseguiu o que conseguiu com Eva. Porque Jesus, ele respondeu com a própria palavra. Ele repreendeu com a própria palavra. Então, é possível resistir à tentação? É possível. Mas você pode dizer, mas também Jesus era Deus. Aí fica fácil, e a gente? Mas na Bíblia também fala de pessoas que eram normais e que resistiram à tentação. Vamos ver alguns exemplos dela? José do Egito. Vamos ver um outro exemplo. José do Egito, deixa eu ver outro exemplo. Daniel, profeta Daniel também. Como é que eles resistiram a essa tentação? Eu vou falar para vocês mais ou menos como foi a história, para vocês terem uma ideia. Mas antes eu queria que vocês abrissem as suas Bíblias em 1 Coríntios 10, 13. Esse versículo ele vai mostrar a vocês como de fato é possível resistir à tentação. Olha o que fala o apóstolo Paulo. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. Então, gente, nesse versículo o apóstolo Paulo diz que Deus dá o frio conforme o cobertor. Ou seja, não tem tentação que não dê para a gente suportar, não. Não existe tentação sobrenatural que esteja acima da nossa capacidade. Qualquer tentação nós podemos suportar, bastamos que estejamos preparados para isso. E já ele fala como se preparar para uma tentação. Primeira dica. Você é tentado, está tentado, normal, qualquer um pode ser. Como resistir? Primeira dica. Pedindo a Deus.
Queridos, nós não estamos sozinhos nessa luta. A gente não está sozinho nessa luta contra o pecado. Na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensinou a pedir a ajuda de Deus para não cair quando formos tentados. Olha lá, Mateus capítulo 6, versículo 13. Oração do Pai Nosso: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória. Jesus não diz, não nos deixe ser tentado. Ele nos ensina a dizer, não nos deixe cair em tentação. São coisas bastante diferentes, né? Então, não nos deixe cair em tentação. Então, peça uma ajuda a Deus. Está se sentindo tentado? Conversa com Deus. Senhor, está difícil. Está me tentando. Eu estou quase indo. Segundo segredo, segunda dica. Use a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é chamada da espada. Essa espada, use ela para lutar. Use a palavra de Deus para que vocês não caiam em tentação. Então faça feito Jesus. Ele tentou com a palavra, ele respondeu e rebateu com a palavra. Então é importante que a gente esteja familiarizado com essa palavra, que a gente conheça a palavra de Deus, para que a gente possa, firmado nela, poder resistir às tentações. Então, gente, conhecer essa palavra é fundamental. Eu perguntei se vocês conheciam, que vocês tinham lido a Bíblia já, a maioria levantou a mão, alguns disseram que não, mas não tem problema. Eu sei que leitura bíblica não é algo tão fácil, e às vezes a gente fica sem saber mesmo como começar, não sei nem como começar. Existem dicas para isso. Por exemplo, eu sugiro que comece pelo Novo Testamento. Tem uma leitura mais fácil, foi escrito bem depois do que o Primeiro Testamento. E ali que está o Evangelho, a parte mais importante, que é o Evangelho do Senhor. Depois, vocês voltam para o Antigo Testamento, mas comece lendo logo o Novo Testamento. Vai encontrar coisas difíceis? Vai. Lá na frente você vai encontrar. O último livro é super complicado, que é Apocalipse, que é um livro cheio de alegorias, que você talvez não vai entender muita coisa. Mas não tem problema. Eu já li a Bíblia algumas vezes. Eu falo, a primeira vez, ela foi lida, ponto. Eu não captei tantas coisas. Na segunda vez, já começou a fazer bem mais sentido para mim. Na terceira vez, eu já parecia que estava familiarizado com tudo. E aí vai, cada vez que você lê mais você vai sendo revelado as verdades. E é incrível, porque você a cada versículo vai descobrindo coisas novas, e vai se apaixonando, e vai se encantando, e vai tendo vontade de estudar sobre aquele assunto. A Bíblia não é um livro apenas para ser lido, é um livro para ser estudado. Então, gente, se vocês ainda não tiveram a oportunidade de abri-la, faça isso. E se tiverem dificuldade, conte com a gente. A gente está aqui para isso. Não estou entendendo. Amém, vamos te explicar. Nem que seja por telefone, ou então a gente marca aqui, e a gente vai fazer com que vocês compreendam cada versículo, cada capítulo. Terceira dica, terceiro conselho: diga não, 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 não. Muitas vezes a gente é tentado e nem resiste. Beleza, fui tentado, bum, caí de vez. Não, gente, a gente tem que resistir. Veja o que diz a palavra de Deus lá em Tiago, capítulo 4, versículo 7. Tiago 4, 7. Coloca aí. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Se você resistir, ele bate em retirada. E outra coisa, diga não. E depois, sabe o que você deve fazer? Fugir. Fugir. De tentação a gente foge. Dialogar com o inimigo é o primeiro passo para a queda. Foge, meu irmão. Está te tentando? Foge. O que é que te tenta? É bebida alcoólica? O que é que você vai fazer num bar? Sai dali, meu irmão. Ali é ambiente hostil. Ah, não, eu estou evangelizando. Eu vou evangelizar num prostíbulo, por exemplo.
O que é que te tenta, mulher? Pô, você está no lugar errado. Vai evangelizar em outro canto, deixa isso aí para outro irmão. O que é que te tenta? Comida. Comida. Isso é mais complicado, irmão. Eu que diga, esse é o mais complicado. Sabe por que o mais complicado é comida, na minha opinião? É o dia a dia. Porque você precisa comer. É verdade. Se não comer, morre. É verdade? E aí você é tentado pela comida. Se comer muito, também morre. Então a tentação é manter um equilíbrio. É difícil. Eu vou dizer, é difícil. Talvez seja a tentação que mais pega os crentes, seja essa. Você pode ver que toda reunião de crente, quando acaba, tem um lanchinho. Inclusive, daqui a pouco tem um lá fora. Então, cuidado, não caia em tentação. Fuja da aparência do mal, é isso mesmo. Mas fujam, meu irmão, se te tentar, fujam. Se o filé parmegiana te tenta, fuja. Faz um jejum de 45 dias feito eu fiz. Não, vá para o arsenal do sabor. A Bíblia também nos fala uma coisa. Coloca aí para mim, Mateus 26, 4, 1. 26. Mateus 26, 4, 1. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, Mateus 26, 41. 41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nessa versão NVI, vigie e ore para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Isso é óbvio. Você pode estar preparado como for, mas a carne, ela é fraca. Então você tem que estar vigilante. Ou seja, tem que estar atento. E tem que estar em oração. É orando, é joelho no chão, orando e segurando a onda, porque a lapada vem. A tentação, todo dia o pecado vem e chama você. Né? Aquela canção, todo dia o pecado vem, me chama, todo dia vem a tentação, me chama, mas eu escolho Deus. Eu prefiro ser amigo de Deus. Amém? Então vamos lá para a Bíblia. Quem foram as pessoas que caíram em tentação? Eita! Pessoa que caiu em tentação na Bíblia, famosa, Eva. Caiu e foi um desastre para todos nós. Segunda pessoa que caiu em tentação, Sansão. Quem conhece a história de Sansão? Sansão, pouca gente conhece a história de Sansão. Sansão era um jovem nazireu. O que é um nazireu? Nazireu é alguém que é consagrado a Deus, mas ele é consagrado a Deus, mas não pode fazer algumas coisas. Por exemplo, um nazireu, ele não pode beber bebida alcoólica, ele não pode tocar em defunto, ele não pode se prostituir e nem pode cortar o cabelo. Isso é um pacto que é feito com Deus. Ele é consagrado, então o nazireu não pode isso. Então Sansão, ele era um juiz na época em que Israel não tinha rei. Israel era governado por juízes, não por rei, não tinha um rei ainda. E ele era um juiz. E o que aconteceu com ele? Ele foi consagrado, tudinho, ele era um nazireu. Só que ele bebeu, se prostituiu, E namorava muito. saiu, bebeu, se prostituiu, ele pegou em defunto, que ele não podia fazer isso, tocar em defunto. E outra coisa, Ele fez várias coisas. ele permitiu que seu cabelo fosse cortado. E toda a força dele, ele tinha uma força sobrenatural que vinha dos cabelos dele. Mas isso era um segredo dele e Deus. Mas o bonitinho se envolveu com uma mulher bandida toda. Bandida toda. Essa mulher, ela fez um acordo com os filisteus, que eram os inimigos do povo de Israel. E os caras disseram, descobre para mim qual é a fonte de tanta força desse homem. Qual é o segredo que ele tem para ele ter essa força descomunal? E ela no ouvido dele. Onde foi que ela seduziu ele? Na cama. Ela no ouvido dele. Ah, você não me ama. Você não me ama, você não confia em mim, você não me ama. Fala para mim.
Você não me ama, não. Ela tentou 1, 2, 3 vezes. E na terceira ele caiu na besteira de contar. Ele disse, a minha força vem dos meus cabelos longos. Ela, falou para os filisteus, deixou ele adormecer, bebedeu ele, cortou o cabelo. Foi o que os filisteus fizeram. Furaram os olhos dele. E ele, sem força, ficou cego, foi preso. E ele caiu na tentação. Qual foi? Concupiscência da carne, desejo de sentir. Foi nesse que ele caiu. Ele caiu nessa tentação de Dalila. E o pior é que ele era muito namorador, né? Outra pessoa, Davi. Quem conhece a história de Davi? Rei Davi. Conhecido como o homem segundo o coração de Deus. O homem segundo o coração de Deus. Nossa. E esse cara pegou. E esse cara caiu em tentação. Gente, se fosse no salão de beleza, eu diria que Davi fez barba, cabelo e bigode. Ele arrasou. Davi, ele se sentiu tentado por uma mulher chamada Batseba. Ele viu essa mulher tomando banho e endoidou. Ele, meu Deus, foi pior do que a história de Xando. Ele, meu Deus, que mulher. Que mulherão. Ele como rei. Ele como rei, ele chegou, mandou buscar essa mulher e manteve relações com ela, tal. Ele era o rei, né, o cara. Resultado, quem era essa mulher? Era a esposa de um oficial dele que estava lutando na guerra lá contra os filisteus, lutando pelo país, lutando por ele. Um cara totalmente íntegro. Enquanto o cara estava lutando lá, ele estava lá com a mulher do cara, do bem bom. Resultado, ela engravida. Ele faz, e agora? Chama esse cara aqui. Olha a ideia dele. Chama esse cara aqui, manda chamar ele. Tem um negocinho ali para poder resolver o problema. Venha pra cá, tem um banquete. Faz logo um banquete para ele. Olha que eu queria homenagear você pela sua lealdade e tal. Banquete para ele. E vou lhe dar de presente 1 semana para você usufruir da sua esposa. Vai para sua casa, descansa, depois manda você de volta para a guerra. O que é que Urias, o nome dele, o que é que Urias fez? Não, meu rei, com todo respeito, meus irmãos estão lá na guerra, sofrendo, lutando, morrendo. Eu não consigo estar aqui me deleitando com minha esposa enquanto meus irmãos estão lá na guerra. Eu quero voltar para lutar com ele. Que fidelidade. Olha a fidelidade do cara ao rei. Como era o nome dele? Urias. Aí Urias volta. Olha a ideia de Davi. Rapaz, não deu certo. E agora? Ele tem outra ideia. Ele faz o seguinte. Ele escreve uma carta para o comandante lá, o general, e manda essa carta pelo próprio Urias. O que é que ele coloca na carta? Coloque Urias no pilotão de frente. Ou seja, bucha de canhão vai ser lá, Vai ser estraçalhado. logo na frente, para ele morrer. E ele morre. Ou seja, Davi não só comete adultério, como ele comete também assassinato. Tudo isso porque ele caiu em tentação. E tudo isso tem tudo a ver com as mulheres, porque pode ver. Já pensou? Ó, ele não me comprometa com isso não. Vai dormir na Não fui eu que falei não. Mas gente, veja, brincadeira à parte. Mas as mulheres são convertidas. O que aconteceu ali? O que aconteceu naquele momento? Ele se sentiu seduzido e quis melhorar a situação, acabou piorando tudo. O que é que a palavra diz? O salário do pecado é o quê? Ele teve um filho naquela relação extraconjugal. Teve um filho com ela. Não estou falando de Salomão ainda não. Ele teve um filho com Batseba, um filho daquela relação extraconjugal. Urias morreu, tal. O menino adoeceu, nasceu, estava mal, e ele ora, ele fica de joelho, ele se prostra no chão, ele pede a Deus por tudo pelo filho dele. Mas
não teve jeito, o filho dele morreu. O salário do pecado é a morte. Aquele filho do pecado morreu. Ele teve sim depois um outro filho com ela, que viria a ser o próximo rei, que era o Salomão. Mas aquele filho do pecado morreu. Mas dizem também que toda geração que veio dele teve morte, né? Além disso, né? Além A disso, família dele era além disso, complicada. olha, o homem segundo o coração de Deus, que era Davi, ele não foi um grande exemplo de pai. Não foi. Por que ele era o homem segundo o coração de Deus? Porque ele tinha um coração que se arrependia muito fácil. Ele fazia as coisas erradas, mas ele reconhecia o seu erro, se prostrava ao chão, rasgava as vestes e reconhecia a Deus que ele tinha pecado. Então, era isso que Deus quer da gente. Ele quer que a gente reconheça. Mas toda vez. A palavra diz, uma vez Pedro chega para Jesus e diz: Senhor, quantas vezes nós devemos perdoar? 7? Não, 70 vezes 7. É isso. A gente vai pecar, cair, pecar, e Deus está disposto a perdoar. Desde que seja sincero o nosso coração. Agora, ninguém vai ficar pecando. Não, eu vou pecar porque eu sei que ele vai aceitar e depois eu peço perdão de novo. Não, não é assim. Deus conhece o coração das pessoas. Ele sabe quando o arrependimento é genuíno ou quando é teatral. Deus não é bobo. Mas, pastor, algumas passagens ele pedia a Deus: por favor, não retire de mim teu Espírito Santo. É verdade, ele fazia. A alegria da tua salvação. Exatamente isso. Agora vamos falar de pessoas que não caíram em tentação. A gente falou de pessoas que caíram. Pessoas que não caíram em tentação. José do Egito, filho de Jacó, um dos 12 filhos de Jacó, foi traído pelos irmãos. Os irmãos pegaram, os irmãos tinham ciúme dele, porque ele era o queridinho do papai, né? Era o predileto do pai. E por ciúme eles armaram uma trama terrível, venderam ele. A princípio eles queriam matar ele, mas o filho mais velho, Rubem, disse: não vamos matar porque é nosso irmão, vamos vender ele para os beduínos. Eles venderam para uma caravana, e essa caravana levou ele para o Egito, para vendê-lo como escravo. E ele foi vendido como escravo lá. E ele foi comprado por um oficial do faraó chamado Potifar. E Potifar foi se agradando de José. José era uma pessoa muito jeitosa, muito dada, muito... E ele foi se ajeitando. José passou a ser o administrador da casa de Potifar. E Potifar gostava tanto dele que disse: José, é o seguinte, você pode usufruir de tudo aqui da minha casa. Tudo está à sua disposição, exceto a minha mulher. Tudo aqui está à sua disposição, exceto a minha mulher. E o que é que acontece? José a Bíblia diz que José era um cara bonito, que era um cara presença. A mulher de Potifar se agrada dele e começa a investir nele, começa a tentar seduzi-lo, mas ele foi fiel, ele não caiu em tentação. Ela tentou várias vezes. E uma determinada vez ela tenta, rasga a roupa e simula que ele estava tentando estrupá-la. E aí ele acaba sendo preso injustamente. Mas ele foi fiel. Ele não caiu em tentação. Um outro exemplo de quem não caiu em tentação: Daniel. Profeta Daniel. Profeta Daniel, ele, quando Nabucodonosor levou todo o povo de Israel, de Judá, para o cativeiro, né? Eles invadiram Judá, destruíram, uma parte foi levada para o cativeiro. O profeta Daniel estava no meio. Alguns homens sábios daquela época foram selecionados pelo rei para servirem dentro do próprio castelo dele, né? Então Daniel estava no meio dele. Daniel e 3 amigos dele, que eram conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses 4, junto com outros rapazes, foram selecionados, e o rei deu uma ordem ao copeiro: para esses aqui, essa turminha aqui,
fartura. Dê da melhor comida, do melhor vinho, de tudo que tem do melhor aqui no reino. Pode dar tudinho para eles se fartarem. E eu quero ver eles fortes, porque eles vão servir a gente aqui. A maioria disse, que glória, estou no céu. Oxi, é isso aqui que é o cativeiro? Estou no céu. Mas Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego não caíram nessa tentação. Eles não caíram nessa tentação de usufruir de tudo do rei, porque eles eram fiéis a Deus. E eles disseram para o copeiro, nós não queremos, nós só queremos ser alimentados por legumes e água. E o copeiro disse, você está doido, vocês vão ficar fracos, o rei vai mandar cortar minha cabeça. E ele disse, não, vamos fazer um teste. Durante 10 dias, vocês me dão apenas legumes e água. Se por acaso a gente ficar fraco, tudo bem, a gente come de tudo aqui. E o que aconteceu depois dos 10 dias? Eles ficaram bem mais fortes do que os outros todos. Porque Deus estava com ele. E ele resistiu à tentação. Fugiu da carne de porco. Fugiu de tudo que não era sagrado. Deus permite que o crente seja tentado? Sim. Permite, sim. Não só permite, como às vezes nos leva a ser tentado. Né? Com o objetivo... Não nos tenta, mas permite que a gente seja tentado. Né? Como levou Jesus. Jesus foi levado para ser tentado lá no deserto. Mas por que Deus permite que a gente seja tentado? Por que Ele permite isso? Primeiro, fortalecer a nossa fé. Para testar a nossa fé primeiro. Segundo, para testar o valor que nós damos ao nosso chamado. Cada um de nós tem um chamado. Nós somos chamados por Deus e a gente precisa valorizar esse chamado. E para testar esse valor que a gente dá a esse chamado. Terceiro, para promover o nosso crescimento espiritual. Ao resistir uma tentação, a gente está crescendo espiritualmente. Quarto, para revelar realmente quem somos. Aquela história, tem uns que na igreja é de um jeito, em casa é de outro, no trabalho é de outro jeito, né? É questão da integridade. Qual é o antídoto para a concupiscência da carne? Integridade. E finalmente, Ele permite isso para nos dar a vitória. E aí, eu queria colocar novamente na tela Tiago 1, agora do 14 ao 15. Tiago 1, 14. Tiago 1, do 14 ao 15. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio desejo, sendo por este arrastado e seduzido. A gente é tentado primeiramente pelo mau desejo que está dentro da gente. Se alimentar, né? Então, esse desejo, Tendo sido concebido, alimentado. tendo sido concebido, ou seja, a gente dando o aceite, Vazão, né? dando o aceite, né? Aceitando a isca de Satanás. Porque Satanás ele vai potencializar o desejo do nosso coração. Ele vai tentar nos levar a crer que não tem problema nenhum nisso. Que besteira. Nada a ver. Pode ir. Xandro. Nada a ver, Xandro. Já está traumatizado. E uma vez tendo sido concebido, ele dá a luz ao quê? Dá a luz ao pecado. E ao dar a luz ao pecado, uma vez consumado, ele gera a morte. Irmãos, olha só. Quando vocês forem tentados, a melhor coisa que vocês têm a fazer é fugir da tentação. Esse é o meu conselho. Fujam. Fujam. Não tentem encarar. Fujam. Se não tiver como fugir, e o mau desejo for concebido em seu coração, aborte-o. Primeiro fuja, depois aborte-o. Uma vez concebido no seu coração, tente abortar isso. Porque ainda há tempo. Enquanto ele está em nossos corações, ainda há tempo de evitar que ele dê a luz ao pecado.
Mas se ele der a luz ao pecado, se o pecado for consumado, você tem tempo ainda de se arrepender. E ainda assim, Deus é justo e fiel para perdoar. Peça perdão a Deus por ter caído e peça também força para não cair novamente. Veja o que o apóstolo João diz. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Vê o que é que ele fala. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e purificar de toda injustiça. Irmão, foge. Não deu para fugir. Foi concebido, aborte. Se por acaso você cair, pede perdão a Deus. Tenta não pecar de novo. Foi que Jesus disse para aquela mulher que foi pega em adultério, que todos queriam apedrejar ela. Vai, não peque mais. Lembre-se de uma coisa. Deus é Deus de justiça. Mas acima de tudo, Ele é Deus de amor. Como disse o apóstolo Paulo, lá em sua carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 20, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então a minha oração hoje é para que Deus não os deixe cair em tentação, livre-os de todo mal e que Ele os abençoe. Amém. Xando, obrigado por ser. Ele não gostou muito não, né, de ser um personagem aqui. Olha, brincadeira, viu? O Xando é um homem de Deus. E a esposa dele é uma pessoa maravilhosa também, conheço a família dele. E brava. E brava. Queridos, tem uma parte agora, né, que é a parte das perguntas. E foi muito bom essa parte agora que o pastor Juninho chegou ali, porque quando eu não souber responder, eu já chamo ele aí. Afinal de contas, soldado no quartel quer serviço, né? Então fique à vontade. O Léo já levantou a mão ali, mas deixa eu passar passando. Os semeadores têm essa característica, né? Que aqui você pode também perguntar ao preletor, que a gente não pode fazer lá na igreja, no templo, no púlpito.